Ontem, segunda-feira, o dólar encerrou o primeiro dia de julho em alta de 1,15%, cotado a R$ 5,65, maior valor em 2 anos e meio. As falas sequenciais de Lula Lelé contra a autonomia do Banco Central ajudaram a pressionar o câmbio, mas o presidente não acha isso. Hoje pela manhã, em entrevista em que meio? Na rádio, o homem da rádio Lula, em revista Rádio Sociedade da Bahia, disse que a subida do dólar preocupa e que existe um jogo especulativo contra o real. Vamos ouvir. O mundo não pode ser vítima de mentiras. A gente não pode inventar as crises. A gente não pode jogar a culpa. Eu vou te dar um exemplo. A semana passada eu dei uma entrevista no UOL. Depois da entrevista, sabe, alguns especialistas começaram a dizer que o dólar tinha subido por conta da entrevista do Lula. E nós fomos descobrir que o dólar tinha subido 15 minutos antes da minha entrevista. É um absurdo, veja. Obviamente que me preocupa essa subida do dólar. É uma especulação. Há um jogo de interesse especulativo contra o real nesse país. E eu tenho conversado com as pessoas do que a gente vai fazer para tomar. Eu estou voltando quarta-feira, vou ter uma reunião, porque não é normal o que está acontecendo. Ele voltou a mentir a respeito dos 15 minutos anteriores, como foi desmentido pela própria imprensa na semana passada, quando ele usou o mesmo argumento, que quando foram ver o dólar já tinha subido 15 minutos antes da fala dele, quando isso não aconteceu. Então ele volta a repetir a mesma mentira, e eu achando aqui pessoalmente que o maior movimento especulativo contra o real foi o PT em 1993, 1994. Mas o ministro da Fazenda, bom garoto que é, Fernando Haddad, disse que a disparada do dólar frente ao real aconteceu por conta da falta de comunicação dentro do governo. Aspas para o Haddad. Apesar da desvalorização ter acontecido no mundo todo, de uma maneira geral, aqui aconteceu uma coisa que foi maior do que nos nossos pares. Atribui isso a muitos ruídos. Eu já falei isso no Conselhão. Precisamos comunicar melhor os resultados econômicos que o país está atingindo, fecho aspas. Se ele comunicasse melhor, Caio Mastrodomênico, os resultados que o país está atingindo, talvez o dólar já tivesse passado de 6, não? Exatamente. Esse jogo especulativo que ele diz que está acontecendo, né, e a fala dele é muito desconexa, que ele diz, a gente não está inventando aqui, a gente não pode inventar crise. Ele está inventando uma crise, ele está produzindo uma crise através da fala dele. É claro que o efeito dólar, ele é um efeito complexo, que envolve diversos fatores, mas o fator Lula, no momento, é o principal fator que tem feito o real desvalorizar. Porque quem está olhando a moeda está falando, nossa, como o dólar está valorizando. Não é verdade. O dólar não está se valorizando, é o real que está se desvalorizando, porque a nossa economia está perdendo a credibilidade no mercado econômico mundial. As pessoas precisam parar para entender que nesse momento, as pessoas que têm pouca informação acabam culpando o dólar. Nossa, o dólar está aumentando. Não é o dólar, é o real que está desvalorizando por conta de uma política econômica fracassada. O Brasil tem gastado infinitamente mais do que o governo anterior. E por quê? Até vamos entrar num mérito. Por que o governo está gastando tanto? Para comprar, como a gente viu aí, comprar voto de CPI, para manipular as votações que ele precisa. É um método PT de governar que o Brasil inteiro já conhece, o mundo inteiro já conhece. Então, neste momento, o que acontece é, nós temos uma dívida fiscal crescente, né? Porque se formos comparar com outros países que também são países emergentes, aí você pode dizer, mas outros países também têm uma dívida. É verdade, mas o Brasil tem uma dívida fiscal crescente. Né? E as falas do governo Lula atacando o presidente do Banco Central estão demonstrando para o mercado que a nova política econômica que será adotada será uma política intervencionista, como foi no governo Dilma.
E foi isso que derrubou a Dilma. Então eu não estou entendendo qual é a ideia do Lula. Ele está querendo ser derrubado também como a Dilma? É provável que não tenha, mas o que a gente deve prestar atenção é justamente isso. Ele está fazendo o mesmo movimento que a Dilma. A taxa de juros, ela não é definida por uma opinião, ela é definida por diversos fatores. E os fatores estão nos demonstrando que a nossa taxa de juros paralisou, ela acabou o ciclo de corte da taxa de juros. Então, neste momento, a melhor coisa que o Lula pode fazer é ficar quieto e parar de dar as deixas dizendo o que vai acontecer no próximo presidente do Banco Central que ele vai indicar, que é como ele fez, por exemplo, na Petrobras, com Jean Paul Prats. Antes de indicar, todos tinham um receio de que mexeriam na política de paridade internacional de preços, e foi isso que ele fez. Agora não, ele já está comunicando antecipadamente que a ideia do governo é manipular também a taxa de juros. E é claro que o mercado não é burro. Claro que o mercado, quando a gente fala em mercado, a gente está falando de pessoas, investidores. E os investidores olham e falam, peraí, o risco do Brasil está aumentando. O cara está dizendo que vai manipular a taxa de juros. Eu vou deixar o meu dinheiro aí, desse cara que está gastando descontroladamente, para o meu dinheiro ficar correndo esse risco? Não vou. E é isso que está acontecendo. Então, não há uma valorização do dólar, há uma desvalorização muito grande do real por esse motivo. Será, Vitor, que na mentalidade tacanha do Lula, ele fala assim, como é que eu combato juros com juras? Então ele faz juras e ele quer derrubar os juros nas juras? Pois é, e o efeito é exatamente o contrário, né, Pavi? Porque isso que está acontecendo vai acarretar mais inflação, mas inflação vai levar a juros mais altos. Porque a gente vai falando aqui sobre a especulação do mercado financeiro, mas acho que o Caio foi no ponto. Isso mexe com o nosso dia a dia, né? Não é algo tão distante da realidade, tão abstrato. Pelo contrário, é algo que a gente vai sentir na prática e já em curto prazo. Não é daqui a muito tempo, não. Já, já. Isso vai encarecer, por exemplo, insumos agrícolas, defensivos, fertilizantes. O trigo está muito atrelado ao valor do dólar. Isso pode fazer com que aumente, por exemplo, o preço do pão, o preço das massas, enfim. Isso vai provocar um efeito generalizado na economia brasileira. Vale lembrar que o trigo, a maior produção de trigo no Brasil é no Rio Grande do Sul. Sim. E o Rio Grande do Sul foi afetado pelas inundações e ao invés do governo federal ajudar o Rio Grande do Sul, ele está atrapalhando o Rio Grande do Sul com o governador interino, que é o Montanha, que já fechou a torneira do crédito que tinha aberto e não saiu um centavo, e também ele quer prejudicar a produção agrícola no Rio Grande do Sul com esse leilão de arroz. Pois é, e aí outro efeito também com esse dólar alto, o produtor prefere vender para o mercado externo, ou seja, ainda é um contexto um pouco mais distante, mas em última instância pode haver risco de desabastecimento no mercado interno, né? Pode ser que o produtor opte por vender para fora e no Brasil comecem a faltar determinados produtos. O combustível também, o Caio falou sobre isso, o combustível deve subir, apesar desse malabarismo que foi feito pela atual gestão da Petrobras, que mudou a política de formação de preços, mas o valor do combustível ainda está atrelado ao dólar. O governo está segurando, a Petrobras está segurando o reajuste. Hoje mesmo saiu o levantamento da associação que representa o setor, já está em 19% a defasagem do valor do combustível no Brasil frente ao dólar. Ou seja, se o valor do combustível estivesse acompanhando o mercado internacional, como acontecia até uns anos atrás, o combustível já estaria até 19% mais caro. E nessa toada do dólar só vai aumentando essa defasagem. Então vai ter aumento de combustíveis. Se vier aumento de combustíveis, ou quando vier, porque parece que já é um fato da realidade, né? É questão de tempo, não é uma possibilidade. Quando vier o aumento de combustíveis, é mais inflação, encarecendo tudo, com efeito generalizado na nossa economia. Mais juros, consequentemente, paralisando o mercado da construção civil, o mercado automotivo, que sofre muito com a alta dos juros. Então são coisas do nosso dia a dia, sabe, Pavi? Não é uma coisa distante. E só para fechar, vendo essa série de entrevistas aí do Lula, por que o Lula, já que está falando com tantas rádios, não vai falar com uma das rádios parceiras da Oeste, das tantas que transmitem pelo Brasil a nossa programação, com o nosso amigo Alexandre Pitoli, lá em Bauru, na Ouriverde Brasil? Então, são falas direcionadas também, né? Não é tão, como é que eu vou dizer, tão inofensiva, né? Essa manobra do Lula deve ter algum jogo de interesses por trás, porque o presidente também pode ter os defeitos que ele vai sentar com um jornalista que vai falar, olha, o senhor já usou essa mentira semana passada. Pois é. Só com plateias controladas, né? É isso, só fala em ambientes controlados. Plateias controladas, remédios controlados, né? A única coisa que não é controlada é a bobagem e o gasto.